aqui. Cronometrar. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando. Vamos entrando. Vamos lá, galera. Vamos entrando aí. Deixa eu ver, cadê? Opa. Brunão, já enviei para você. Vamos entrando. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Quem está entrando, clica na setinha aí e já envia pro amigo. Brunão, já te chamei, tá? Vamos apertar essa setinha aí, ó. Vamos enviar para os amigos, tá? Vamos enviar para os amiguinhos. Todo mundo assistindo a live, tá? Brunão, eu te chamei aí, já te convidei. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Agora sim. Marcos Ribeiro. Aceita aí. Aceita aí, Brunão, o convite. Cadê? Agora. Enviei pro Marquinhos. Calma aí, eu tô com a tela invertida, né? Isso, divertido. Eu pensei que daria para inverter essa tela, não consigo. Ignorante cibernético. Bom, eu tô com a tela invertida, mas não sei se a imagem está boa, porque eu queria estar vendo aí os comentários. Não sei porque que eu não consegui inverter a tela. Mas está boa, pelo menos a imagem? Está dando para me ver bem? Tá ótimo. Deixa eu te falar. Aí tem um setinho, tá? Tem o quê? Isso aí. Tem o quê, Marcelo? Tem setinhas. Não te ouvi bem. Deixa eu ver se eu consigo inverter essa tela, porque eu já fiz live e consegui inverter a tela, pô. Não sei por que não tá. Eu não estou conseguindo ver o Marcos. Você está vendo ele aí, Marcelo? Ele tá. Não, eu estou tentando inverter a tela para eu poder ver os comentários e tudo, né? Mas eu não estou conseguindo fazer a inversão da tela. Tudo bem, paciência. Eu vou manter assim e a gente segue. Vê se está bom. Agora só tá. Pode falar. Tá conseguindo ouvir? Está um pouco picotada a voz. Bem?
Estão ouvindo bem, Bruno? A sua voz está um pouco picotada. Tem algum som aí? Não, é no Marquinhos que é o som. Está ouvindo, Marquinhos? Eu agora estou te ouvindo bem, Marcelo. Quem está falando? Oi. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Agora eu estou te ouvindo bem, Marcelo. Está me ouvindo bem aí, Marquinhos? Estou, Bruno. Estou ouvindo bem também. Beleza, então vamos começar, Marcelo. Vamos nessa. Vinho está liberado? Tem problema? Olha lá, ó. Então beleza. Então tudo bem. Então brinde, né? Abrir com brinde é o ano difícil que a gente teve, né? Marquinhos. Marcelo, tua voz está embargada. Tem hora que fica boa e tem hora que fica slow motion. Cara. Não tá boa. A minha voz está saindo bem aí? Não. A tua tá, Bruno. A tua tá, Bruno. Boa. A tua tá perfeita. Oi? Não. Eu do Marcelo eu não escuto, só escuto a tua, Bruno. Está tendo um ruído aí. Ouvindo voz de gente falando, eu acho que isso dificulta na hora da outra pessoa falar. Porque quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, parece que dá conflito e aí a voz fica ruim. E agora, tá todo mundo me ouvindo? Agora tô, perfeito. Então beleza. Então vamos aqui. Posso dar o pontapé inicial? Deve, com certeza. Então, boa noite, galera. Prazer estar com todo mundo aqui. Quem está chegando, coloca essa setinha pro lado aí. Eu sou Marcelo Machado e junto com meu amigo Bruno Falcão, a gente está tocando essa entrevista aqui com Marcos Ribeiro. Marcos Ribeiro é um amigo de longa data. A gente se conhece desde o tempo das SEBs, Comunidades Eclesiais de Base. Marquinhos, vou deixar você contar a tua história um pouquinho. Manda brasa. Tem tempo? Quantos minutos? Não, tem tempo. Pode ir. 5 minutinhos que a gente tem coisa para falar. Porque eu sou prolixo, é melhor limitar meu tempo. Então, é uma história longa, mas minha história de militância política, de vida, não só política de vida, ela teve origem dentro da Igreja Católica, né? Quer dizer, teve origem dentro do movimento estudantil, mas quando eu me tornei um militante mais ativo, foi dentro da Igreja Católica, né? E eu tive duas escolas assim de leitura que me levaram muito para o campo que eu digo progressista. Eu prefiro falar campo progressista mais do que esquerda, porque eu acho que é mais amplo e engloba outros setores da sociedade. E eu vou citar aqui especificamente Eduardo Galeano, que a gente perdeu há poucos anos atrás, e Leonardo Boff, que acho que influenciou todos nós, né, Marcelo? Sim, dentro desse pensamento de uma igreja libertária
foi a igreja católica que eu militei, é uma igreja libertária que fez opção. Essa igreja que eu militei preferencial pelos pobres e oprimidos, que eu tenho convicção até hoje, porque apesar de não ter uma militância tão ativa mais dentro da igreja, eu ainda sou católico, apostólico brasileiro, né? Nem tão romano, apesar do Papa Francisco fazer-me eu voltar um pouco às raízes dessa igreja católica romana, com todas as críticas que eu tenho, mas essa igreja que é a igreja de Cristo, né? Porque Cristo foi um grande revolucionário, Cristo foi um libertador, Cristo morreu exatamente porque foi um contestador do sistema, porque ele bateu de frente com o sistema. Se ele não batesse, ele não teria sido perseguido, né? Então, a nossa história vem dessa igreja que é uma igreja que é feita para os pobres, não porque a igreja é para os pobres, é porque os pobres são as pessoas que realmente pagam um preço muito alto dessa sociedade que milenarmente ela é comandada por opressores, né? Tentei resumir bem e estou aqui para a gente continuar. Marquinhos enfrentou bem ali os expurgos do cardeal Dom Eugênio Salles, né, Marquinhos? Pô, isso é uma história, né, Marcelo? Que a gente viveu junto, né? Nós éramos de uma igreja de periferia, a minha militância se deu muito forte na pastoral da juventude e através da pastoral das comunidades eclesiais de base. Isso daí eu acho que é um assunto que a gente pode voltar mais à frente, quando a gente for falar do PT, porque nós éramos já nessa época do PT também. Na verdade, o PT nasce dentro da Igreja Católica, dentro das indústrias, dentro dos sindicatos, mas principalmente dentro das igrejas católicas. O PT nasce dentro das comunidades eclesiais de base, é ali que se debatia a questão do trabalhador, da opressão, e a gente teve essa escola. E a gente tinha uma igreja, eu vou dar um exemplo, Marcelo, vou contar uma história rápida, que você era um pouco mais jovem do que eu. Quando a gente entrou na Igreja Católica com essa proposta nova, libertária, né, muito ligada à teologia da libertação, eu lembro que a gente assumiu a missa das 18. Essa missa tinha 40, 50 pessoas que assistiam a missa. Era a missa dos jovens, que não era dos jovens, passou a ser. Isso em 1989, se eu não me engano. Quando a gente assumiu a missa, a gente introduziu na missa tabaques, né, instrumentos da religião de matriz africana, da Umbanda e do Candomblé, inseriu esses instrumentos nos cânticos. A gente revolucionou a missa, a gente recebia as pessoas na porta, a gente batia papo. Era um grupo de pessoas realmente que acreditava que a igreja podia ser um instrumento de transformação da sociedade, com a visão cristã, que eu considero a visão cristã libertária, que é a visão de Cristo. E a gente, em pouco tempo, as nossas missas da Pastoral da Juventude passaram a ter 400 pessoas, ao ponto de quem não chegasse às 18 horas, que era que começava a missa, ficava em pé. Não ficava de pé. Esse movimento não foi um movimento da Igreja Católica de Cavalcante, da matriz de São Pedro. Esse movimento aconteceu, eu vou falar pelo estado do Rio de Janeiro, que era a igreja que eu fazia parte, mas esse movimento dessa juventude, ele aconteceu no Brasil todo. Bom, conclusão, a gente começou a incomodar, porque a gente rompia com determinados paradigmas daquela galera que ficava na igreja ali só para, desculpa a expressão, bajulação de padre, e que pouco acrescentava nessa igreja, que é a igreja viva de Cristo. A gente começou a chamar muita atenção. Isso daí eu estou falando a nível estadual, mas principalmente a nível de cidade de Rio de Janeiro. A gente trouxe pobre, principalmente, para ir dentro da igreja. E isso daí é um papo que pode rolar bem interessante, né? A gente fazia um trabalho de base, a gente ia nas comunidades, nas favelas, a gente levava para lá, levava o pão, porque a gente acredita que a libertação, ela é espiritual, mas ela passa por uma libertação material. E a gente começou a incomodar, né, pela nossa autonomia e, infelizmente,
durante o ano de 1994, aconteceu uma perseguição muito grande a essa juventude católica, ao ponto de o bispo, na época, era Dom Eugênio Sage, que pessoalmente eu tinha até uma boa relação, era ele e Dom Rafael, que era o responsável pela juventude, e eles destituíram todas as comissões arquidiocesanas da Pastoral da Juventude da cidade do Rio de Janeiro. Isso é um trauma que eu trago para a vida. Pessoalmente, o padre Gino, que era o pároco da minha paróquia, ele tinha muita força. Grande padre Gino, está na Itália. Gino Serafim. Ele tinha muita força dentro da arquidiocese, italiano, né? Um cara muito ligado ao sindicalismo italiano, veio de uma história sindical muito forte. Nós não fomos da paróquia de São Pedro, vamos dizer assim, perseguidos, mas infelizmente aquele grupo, aquelas organizações muito sérias, muito voltadas para uma transformação social, foram destituídas, e aquela pastoral da juventude, que hoje seria o futuro da Igreja Católica do Rio de Janeiro, porque não no Brasil, porque eu sei que esse movimento de perseguição não se deu só na cidade do Rio de Janeiro, foi nacional, né? Tem até uma história longa da expulsão do próprio Leonardo Boff, da igreja. Ela se deu a nível nacional, e eu acho que foi um grande equívoco que a igreja cometeu. A Igreja Católica hoje perdeu alguns milhões, ou milhões que eu digo não é 10 milhões, não, mais de 400 milhões de seguidores. Não existe espaço vazio na política, na religião. Essas pessoas ficaram muito desiludidas. O trabalho de base que a gente fazia deixou de ser feito. Isso é uma coisa que atingiu os governos petistas, a gente pode aprofundar mais na frente, mas que foi ruim para a Igreja Católica também, porque não houve uma oxigenação da igreja. Era uma galera que fazia um trabalho de base, não existe vácuo, como eu falei. Esse trabalho de base ele foi ocupado pelas igrejas neopentecostais, e nada contra os neopentecostais, porque eu conheço pastores e fiéis neopentecostais hoje extremamente progressistas. Eu estou falando dos picaretas, eu estou falando dos vendilhões do tempo, que infelizmente ainda são maioria dentro dos movimentos evangélicos, né? Entre eles Silas Malafaia, Valdomiro, Santiago, R.R. Soares, são vendilhões do tempo, desculpa a expressão, fazem da religião um negócio. Eles ocuparam esse espaço, souberam ocupar esse espaço de forma mercenária, porque nós ocupávamos de forma voluntária, nós éramos até puros demais, e esse espaço culminou hoje com um país. Isso daí não foi pouca coisa, eu estou falando de 90, eu estou falando de mais de 30 anos atrás, e isso culminou com esse movimento conservador que hoje toma conta da sociedade brasileira, porque grandes lideranças católicas, inclusive o Papa no período, porque lideranças políticas desprezaram o trabalho de base feito por milhares de pessoas que foram pouquíssimo valorizadas e se desiludiram, desanimaram, foram cuidar da vida. Eu falei um pouco, mas eu acho que isso daí não é só parte da igreja, da minha vida, porque não foi algo pessoal, foi algo da sociedade brasileira, que hoje a gente paga muito. E quando a gente chegar no papo do golpe de 1916, eu acho que muita dessa responsabilidade foi pelo abandono das bases de quem verdadeiramente construiu o trabalho de base dentro da sociedade. Então, vamos entrar nesse assunto, Marquinhos. Você enfrentou aí o bolsonarismo de cara, né, do Rio de Janeiro. Esses 4 anos aí você enfrentou de frente. Então, dá coloca para nós aí uma visão de como é que foi isso, né? Eu não sei o Brunão, né? Como é que foi para o Brunão. Eu me afastei um pouco do debate político, né? da minha vida, fiquei um pouquinho longe, estou voltando agora, mas provavelmente você e o Brunão viveram isso mais frontalmente. Marquinhos, através do parlamento, né, Marquinhos?
Uhum. Combateu o bolsonarismo, mas não totalmente ali. Enfim, o Carluxo deve ter. O Carluxo era vereador, né? Carluxo é vereador, né? Então você enfrentou essa galera toda. Fala aí, conta aí pra nós, mano. Fala aí. Bom, eu comecei a militar muito novo, eu tive um hiato na minha militância, eu volto, eu me afasto um pouco da política no ano de 2004, né, no segundo ano do governo Lula, saio por eu me afasto, eu era petista, eu era filiado, militante, eu fui da direção do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Em 2004 eu saio bem frustrado da política, por vários motivos, seria muito longo até, seria uma live só para a gente fazer esse debate. E retorno para a política em 2008 para 2009, no PSOL, já volto no PSOL. O PSOL é um partido, acho que, fundamental para a política do Brasil e do Rio de Janeiro, né? Porque é um partido que eu não acredito mais em, não existe partido perfeito. Existem partidos, e existem dois partidos políticos vivos hoje no Brasil, que eu costumo falar, que é o PSOL e o PT. São os partidos políticos de verdade. O resto são quase que cartórios, agremiações políticas que pouco se tem vida militante. E eu entro para o PSOL, volto a militar no final de 2008 para 2010. Eu era comerciante, eu tinha uma rede de locadoras de vídeo. E era um período de muita prosperidade no Brasil. O Brasil estava num momento econômico muito bom. O Brasil era a nação sensação do planeta, né? Tinha um papel fundamental nos BRICS. Os BRICS eram a sensação econômica do mundo. A economia do Brasil, o Brasil chegou à sexta, praticamente a quinta economia do planeta. O Brasil estava exercendo um papel fundamental na economia do planeta, na geopolítica mundial. Eu volto para a política exatamente nesse momento, num partido de oposição, ainda que tenha sido uma oposição muito honesta, a oposição do PSOL PT era um partido de oposição. E eu era, coincidentemente, comerciante. Eu não estava dentro... Eu era um militante ativo, mas eu estava numa atividade comercial. O interessante é que, com o comércio, eu era um comércio de ponta, né? Eu tinha locadora de vídeo, porque eu tinha muita proximidade com o meu público, com o meu cliente. E eu voltei a militar exatamente nesse período que eu era comerciante. E eu acompanhei, pela minha experiência profissional, sou historiador, professor de história, sou um cientista social também, e também um comerciante que estava ali na ponta, né, com cliente de vários bairros da cidade de Janeiro. Eu tinha 5 lojas. E o que é interessante, a gente viu esse país enriquecendo, a renda melhorando, a qualidade de vida melhorando, a massa salarial melhorando, o salário mínimo aumentando em valores reais, a classe E passando para a classe C e B, a classe C passando para B, as pessoas viajando, adquirindo bens, comprando imóveis, comprando casa, viajando. Ou seja, uma melhora de vida que, sem dúvidas, foi graças às políticas, né, econômicas e de inclusão social do governo do PT. E eu estava ali com milhares de pessoas. Eu não era um administrador que ficava no escritório vendo os números do negócio. Eu tinha uma relação direta com o público. Isso daí é uma coisa que eu contei poucas vezes, quando eu tenho oportunidade para algumas pessoas, estou tendo essa oportunidade de contar. O que eu observei ao longo dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013? Eu vi a nossa sociedade se endireitando. Não se endireitando no sentido de que melhorou de vida, mas indo para a direita. E eu falava isso, o pessoal, aqueles militantes históricos, a gente está às vésperas da Revolução. Eu falei, não, nós não estamos à véspera da Revolução. Eu estou observando, porque eu conversava com as pessoas todo dia, com dezenas de pessoas.
Era uma coisa que eu gostava. Eu sou uma pessoa que gosta do público. E eu via a sociedade se tornando uma sociedade conservadora. Eu costumava falar, o Chico Alencar, que é uma pessoa que eu... Primeiro político que eu conheci público, ainda com 30 e poucos anos, era um garoto, ele fazia uma roda de conversa no gabinete dele todo mês. E quando teve as jornadas de junho, eu falava, olha, essas jornadas não são revolucionárias. Ela não é uma primavera carioca, é um movimento conservador. O pessoal ria. Eu falava, nós estamos gerando o ovo da serpente. Eu falava isso, claro, com uma visão muito limitada, porque eu vivia dentro da cidade do Rio de Janeiro e no máximo circulava no estado, mas eu observava claramente duas coisas nesse período. A sociedade se tornando conservadora, um movimento que eu não tenho uma explicação, eu não parei para estudar exatamente por que isso aconteceu. E nesse período a gente entrava numa fase, de fato, que culminou com o golpe de 2016, as pessoas estavam endividadas. A gente tinha vindo da crise dos Estados Unidos, da subprime, foi em 2008, né, aquela crise imobiliária, e eu, como comerciante, eu sentia isso, porque as pessoas que, tipo assim, pagavam R$10, a conta era 8. Vídeo, né, era baratinho, 2 vídeos, R$8. Deixa R$2. Num determinado momento, no final de 2013, o cara pagava 10, dava 9,50 a conta, um filme de 5, um filme de 4, o cara pedia 50 centavos de troco. Eu observava esse movimento, que era geral, as pessoas estavam empobrecendo. Então, de alguma maneira, eu acho que, de fato, houve equívocos na condição econômica do governo, que a expansão do crédito endividou demais as pessoas. Então, o cara que ganhava 3 passou a ganhar 10. Ele teve uma melhora significativa no padrão de vida. Mas a expansão sem controle do crédito, esse cara comprometeu desses 10 mil, 4 mil com a prestação da casa, 2 mil do carro zero, e mais as despesas em geral que aumentaram, condomínio, luz, né? No final, esse cara ele estava com uma qualidade de vida melhor pelo patrimônio dele, estava morando num lugar melhor, um carro melhor, mas ele se endividou, ele pegava consignado, 30% da renda, ele piorou a qualidade de vida. Isso estou falando com a convicção de que quem conversava com centenas, com milhares de pessoas. E isso, as pessoas não culparam o seu descontrole de gerir as suas contas pessoais. De alguma forma, as pessoas culparam o governo. Isso é o que eu entendo, é a minha leitura. E isso gerou um empobrecimento da sociedade que, com esse avanço do conservadorismo, foi o que culminou, porque as pessoas, os seus fracassos pessoais, elas precisam arrumar um culpado. Eu costumo dizer isso. Essa onda conservadora, ela é fruto, eu acho que de algum tipo de frustração pessoal, coletivo, né? Ela é pessoal, mas ele foi coletivo na sociedade brasileira, que as pessoas precisaram encontrar o culpado e, infelizmente, eles botaram o culpado, elegeram o culpado PT por essa gestão. Claro que hoje isso mudou, né? As pessoas viram que podia piorar, né? Nunca está ruim que não possa piorar, e piorou. Mas eu faço muito essa leitura como cientista social e como uma pessoa que estava na ponta da linha com centenas, milhares de pessoas comuns, né? Eu fazia essa análise e é isso. Eu acho que a gente teve esse retrocesso muito por conta de alguns equívocos também da gestão econômica. A gente não pode dizer que a gente tem botar culpado em tudo como eles fazem, né? Como nasce, inclusive, todos os movimentos fascistas e nazistas. Né? Eles culpam o cigano, culpam o judeu, culpam agora o imigrante. O culpado nunca é o nosso fracasso pessoal. A gente transfere os nossos fracassos para terceiro, a gente terceiriza os nossos fracassos. E esses grupos conservadores conseguiram controlar as redes sociais e, na guerra de narrativas, eles venceram nessa narrativa, que apesar da gente voltar ao poder agora, a gente tem uma luta muito longa pela frente. Quer fazer alguma pergunta, Bruno? Eu queria só fazer um comentário sobre o que ele falou em relação à teologia da libertação, né? A experiência dele. Eu vi isso na prática, e acredito que você também, Marcelão.
lá na Pedreira, né? Uhum. Sim. E lá na Pedreira, no Complexo da Pedreira, tinha um padre espanhol, esqueci o nome dele agora, e ele era um cara assim, fantástico, pela história que eu levantei lá, né, a memória dos moradores. Ele era um cara que foi ele que ajudou a criar a Associação de Moradores, que existe até hoje lá. Uhum. E criou um grupo lá dentro do Complexo da Pedreira, de militantes, que estão aí até hoje. E eu acredito que uma resposta a essa teologia da libertação foi a teologia da prosperidade, né? Que foi inoculada aqui no Brasil por volta da década de 80, de 70, quer dizer, e que foi crescendo, e hoje a gente vê, né, o pessoal dessa teologia da prosperidade aí, Malafaia, Bispo Macedo, R.R. Soares, essa galera toda hoje conseguiu ocupar esse espaço. E lá na Pedreira eu vi muito de perto isso. Como que essas igrejas dominaram tudo, inclusive as lideranças antigas, produzidas pelo PT, pela teologia da libertação, lá dentro da Pedreira. Eu consegui ver isso lá. Cheguei em 2015, hoje está dominado. Teologia da prosperidade é o que domina lá hoje. A gente viu isso, na verdade, é muito do que você falou, né, Marquinhos? Essa galera foi ocupando espaços vazios, né? A gente foi deixando de lado, a gente foi deixando de jogar força, e essa galera foi ocupando esses espaços vazios. Agora, Marquinhos, a gente queria conversar contigo, uma coisa que eu acho que é bem aguda, né, se é que eu posso chamar assim, foi a questão da morte da Marielle, né? Nós três conhecíamos a Marielle, né? Eu estava lembrando, outro dia eu escrevi um post em homenagem a ela, quando me disseram que a Aniele seria chamada para ministra, né? Então, eu nem acreditei, eu fiquei, nossa, chorei, né? E eu lembrei de eu indo para a Escola Nacional Florestan Fernandes e a Marielle do meu lado deitou a cabeça do meu ombro e foi dormindo até São Paulo, até a Escola Nacional. E deu uma babada ainda no meu ombro, diga-se de passagem. Deu uma babada. Mas, então assim, você que viveu isso de perto, Marquinhos, conta um pouquinho para nós de como é que foi isso. A gente entende que a chamada da Aniele como ministra não foi à toa, e o que a gente pode esperar, né, do próximo governo Lula, com a Aniele como ministra, né, em torno das investigações da Marielle. Né? Queria que você desse uma... Beleza. Não sei se o Bruno concorda com o que eu estou falando. Sim. Bom, vamos lá. Eu entrei para a pessoa em 2010, 2012 eu fui candidato a vereador. Cheguei muito perto de me eleger vereador, mesmo sem input, né, sem um centavo. Né? Fiz uma campanha com 10 mil reais. Quem ficou na minha frente gastou $500 mil. Estou falando da esquerda. A direita gastou 5 milhões, 6 milhões. Né? É isso, uma campanha para vereador já em 2012. Né? 3 milhões, 4 milhões. E da esquerda 1 milhão. Eu da esquerda, mas com 10 mil reais. A gente pode até falar disso depois, se vocês quiserem, como funcionam as campanhas. Eu fui candidato e logo após sair derrotado, mas fiquei como terceiro suplente vereador, depois passei a segundo suplente vereador, e logo em seguida eu fui para o gabinete do Freixo. Eu vim a ser assessor logo depois da eleição, fui convidado e fui assessor do Freixo, e uma das primeiras pessoas que eu fiz amizade do gabinete
Quem me levou para o gabinete do Freixo foi o Arley Açucena, um amigo, um militante também, uma pessoa magnífica. A gente está oriundo da Igreja Católica então, também. Eu ia falar isso. O Arley era militante, ele me conhecia como a lenda viva da igreja. Nós éramos, né, aquele grupo que ocupou a Arquidiocese do Rio de Janeiro, a KPJ, a Comissão Arquidiocesana da Pastoral da Juventude dos anos 90, foi uma lenda viva da igreja, com Moza, né, tanta gente, o André, Claudinha, era um grupo magnífico de jovens. E a Marielle é oriunda da Igreja Católica. A Marielle é oriunda dessa pastoral da juventude. Ela era uma militante da igreja, a militância dela se deu dentro da igreja, da PJ. O Arley era dessa geração que entrou após a nossa geração, pós-94, eles começaram a militar em 96. Alguns em 98, o Arley foi esse militante. Nós tínhamos uma proximidade porque nós militávamos ali na região de Cascadura e Cavalcante. Logo que eu entrei pro pessoal, eu aprofundei essa amizade com ele me levou para dentro do gabinete do Marcelo. E uma das pessoas que eu mais tive amizade, contato, foi a Marielle, pelo perfil dela, popular, né, uma militante da Maré, uma militante da igreja. Na época ela já nem militava mais, a militância dela nem estava mais relacionada à Igreja Católica, já era uma militância mais ligada aos movimentos sociais, ao movimento LGBT, ao movimento negro, né? ao movimento de favela, já era uma movimentação diferente, mas as raízes dela estavam mantidas. Marielle era uma pessoa de muita garra, de muita coragem, né? Ela fazia um enfrentamento muito forte. Ela não tinha medo, ela botava o dedo na cara mesmo. Ela era isso, ela não era um fake, né? Eu costumo dizer às vezes que a gente inventa o militante, porque a Marielle do nada se tornou candidata a vereadora. Mas eu costumo falar, né? Ela foi do nada, mas de uma pessoa que tinha uma história de militância de base. Ela não foi do nada assim, ela não tinha intenção de ser candidata, de repente se construiu a candidatura dela e virou aquela candidatura com aquela potência que foi. Então a Marielle era essa pessoa que não tinha medo de enfrentar quem quer que fosse. Ela enfrentava mesmo, ela ia para cima, né, de qualquer tipo de injustiça social, de qualquer descaso, e como ela era uma pessoa que teve uma vida muito forte dentro de comunidade, dentro da Maré, essa militância dela vem de uma visão de muita opressão que ela viu, principalmente por parte das forças policiais. E ela lutava muito contra isso. Essa minha história dentro do gabinete do Marcelo foi muito dentro dessa história. Em 2014, eu era candidato a deputado estadual. A Marielle era uma das pessoas que estava ajudando a construir minha candidatura. Quando foi janeiro de 2014, eu desisti de ser candidato, foi uma opção minha. Eu avaliei que a gente teria poucos recursos financeiros, ia ser uma experiência frustrante. Acabou que a gente desistiu. Aí eu vim a fazer a campanha do Eliomar, né? Eu tomei a decisão de fazer a campanha do Eliomar, mesmo estando no gabinete do Freixo. A gente seguiu rumos diferentes, eu com a Marielle, mas a gente continuou muito próximo. Quando veio 16, ela construiu a candidatura dela, foi eleita. Eu também fui candidato em 16, também fiquei bem colocado, mas né, foi até a melhor eleição que eu já tive, mas não fui eleito. E ela foi eleita e estava fazendo um mandato de muita coragem. De muita coragem, né? A Marielle não tinha medo de enfrentar ninguém, ela botava o dedo na cara, as denúncias. A gente sabe que a gente vive num país onde o racismo e o preconceito é gigante. A gente sabe que uma pessoa de cor vive nesse país, né? Um negro paga um preço muito alto nesse país, infelizmente. E a Marielle estava denunciando isso tudo. E a morte dela, ninguém tem uma certeza do que foi, né? Não existe, as investigações, elas pararam muito que na metade.
Eu não posso nem... Eu tenho informações que eu não posso estar divulgando, porque isso está ao vivo, está registrado, e a gente sabe que não é para falar, não devo, né? Mas a gente sabe o que é a milícia no Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida que a morte dela foi encomendada pela milícia, pelo enfrentamento que ela fazia, mas assim, eu tenho uma convicção muito forte que a morte dela não era nem que queriam matar Marielle Franco. A morte dela foi um recado para Marcelo Freixo. Isso é a minha visão, né? Então, o Marcelo foi a gente não tem como dissociar, falar de Marielle e não falar de Marcelo Freixo, que é outra pessoa que eu convivi de forma muito próxima. A gente tem diferença, a gente pensa de forma diferente, mas é indiscutível que é a maior liderança da esquerda do Estado do Rio de Janeiro. Abriu mão de uma eleição fácil para deputado federal, teve a coragem de fazer esse enfrentamento, foi candidato a governador, e ele era uma pessoa a ser destruída de todas as formas. E a morte da Marielle foi esse recado, essa ameaça para Marcelo Freixo. Como não conseguiam matar ele, porque ele vivia cercado de muita segurança, matar Marcelo Freixo seria uma operação de guerra, de muita troca de tiro, poderia ter muitas baixas dos dois lados. Eles deram esse recado covarde, porque a milícia é covarde, a milícia vive do medo, da covardia. Eles se prevalecem da valentia deles através das armas. Sem arma, eles são os covardes, são pessoas despreparadas, e mataram Marielle de forma covarde. Marielle, que era uma figura que tinha que estar viva, tinha muito para dar para a política do município, do estado do Rio de Janeiro, mas que a morte dela, eu acho que ela foi uma semente. A morte dela, ela proliferou, né? Com Dani Monteiro, com Mônica Francisco, com Mônica Cunha, né? Com tantas pessoas, com a Aniele Franco, que agora é ministra, né? Foi hoje oficialmente virou ministra do Estado. Festejou muito. Então, claro que não valeu a pena, a morte de ninguém vale a pena, entendeu? Não é isso. Mas que não foi uma morte em vão, foi uma morte de uma pessoa corajosa, de uma pessoa valente, de uma pessoa que tinha política social na cabeça, que ela entendia o papel dela dentro da sociedade. E, para concluir, a morte de Marielle Franco, ela jamais teria uma solução para se chegar aos culpados. A gente chegou aos assassinos, mas os assassinos é merda. A gente quer chegar aos mandantes. E, infelizmente, né, obviamente, com o governo Bolsonaro, nós não chegaríamos a esses mandantes. E agora, com esse governo que vai se implementar, com Flávio Dino no Ministério da Justiça, eu acho que é a única possibilidade real, e eu tenho muita fé, que nós consigamos chegar aos mandantes. A outra possibilidade, para eu ter certeza que isso iria acontecer, seria o Freixo virar governador. Mas as forças conservadoras que controlam o Estado do Rio de Janeiro há décadas, conservadoras, pior do que conservador. Conservador a gente dialoga. Reacionário, corrupto e bandido miliciano, não. Infelizmente não chegou, porque todas essas forças se juntaram na eleição do Estado do Rio de Janeiro para vencer Marcelo Freixo. O Rio de Janeiro é um caso que tem que ser estudado e vai ter uma dificuldade com o Cláudio Castro, porque a gente demanda muitas provas que estão na mão da Polícia Civil. Mas com o Lula presidente, com as necessidades que o Castro vai ter no governo federal, e obviamente eu não acredito, né, que o Castro não tem nada a ver com isso, com o morte de Marielle, a gente tem uma esperança. Eu estou acreditando que esse caso de investigação pode realmente agora, com o governo do Lula, chegar ao desfecho. Porque sabe-se quem são os mandantes. Mas o problema é concluir as provas para fazer a denúncia. Não vou falar, obviamente, porque eu nem tenho... Né, seria processado, né? Mas a gente sabe muito bem
as forças poderosas que mataram Marielle Franco. E já digo de passagem que não tem, até onde a gente sabe, tudo que a gente sabe até hoje, não tem envolvimento da família Bolsonaro, não é esse o caso, não tem, né? Não é por isso que eu não posso falar. Ou seja, eles não estão envolvidos em nada na Mostra Marielle, pelo tudo que se investigou, mas o problema é que quem mandou matar sabe muito dos Bolsonaro. É outro problema. Então vamos aguardar. Eu tenho muita fé que essas investigações andem para se ter prova, porque a gente não pode fazer uma denúncia ser leviano de acusar alguém. Foi fulano, foi ciclano. Se a gente não pode, eu menos ainda, que sou um mero mortal, obviamente não ousaria citar nomes, né? Mas dentro das polícias, eles sabem exatamente, e agora vamos torcer para esse governo, no primeiro ano, a gente botar essa galera para a cadeia, porque isso passa por uma mudança da vida política do Rio de Janeiro. Né? Acabar com as milícias passa por essa mudança que a gente tanto precisa. Desculpa eu falar bastante. Fiquei sem fôlego agora, fiquei sem fôlego. A gente tem quase um furo, né? A gente tem quase um furo. Não mete nisso, não. Não, olha só, quase um furo. Brunão, quer falar alguma coisa, Brunão? Não, tranquilo. Fala pouco vocês aí, pô, problema de água. Não, você tá na Berlinda. Ô, Marquinhos, vamos falar um pouquinho do Cláudio Castro aí? O que ele tá aprontando, hein? Fala pra mim. Você acha que ele chega até o final do mandato? Olha, é aquilo que você acabou de falar. Você acha? Eu acho que não chega. É achismo. Né? O Cláudio Castro é aquele... Sabe, pô, como é que botaram aquele jabuti lá em cima do poste? Ninguém sabe, né? O Cláudio Castro era uma pessoa completamente inexpressiva na política. Tinha sido eleito vereador com uma votação ínfima. Botaram ele como vice de um cara que também ninguém acreditava que seria eleito governador. Isso, assim como Bolsonaro, isso tudo faz parte desse movimento, dessa política de porão, dessa política feita, né, por debaixo, uma política que a gente não vê, uma política estranha, perigosíssima, que a gente tem que voltar nesse assunto, que se o PT cometer os mesmos erros que cometeu nos 14 anos que ficou no poder, o Lula também não sobrevive. Eu acho que o Lula tem tudo para fazer o melhor governo da história da República Brasileira. Mas tem que operar rápido e tem que voltar os olhos para a base da sociedade. Quando eu digo para a base, não é fazer política de inclusão, porque isso fez para cacete. E quando teve impeachment, cadê as pessoas na rua? Eu ia para a rua, e olha que eu estava no PSOL, era uma oposição ao governo do PT. Só tinha militância, não tinha povo. Mas cadê o povo? Então, não tem como errar. Se errar, vai ficar sozinho de novo. O povo não vai estar, vai ter militante, talvez nem militante tenha. Então, a gente sabe que vai fazer um enfrentamento muito forte. Eu estou muito otimista com a experiência que o PT teve, muito otimista que o Lula vai acertar, que o Lula, porque eu digo Lula, não é só o Lula, o conjunto, vai voltar os olhos para essa base da sociedade de novo, e vai acertar a mão e vai conseguir fazer um governo que, dessa vez, não só crie consumidores, mas crie cidadãos. O Cláudio Castro é fruto dessa política de abandono da sociedade de base. É um cara que foi inventado, Witzel, porque não falar do Castro tem que falar do Witzel. O Witzel era um cara que inexpressivo, era um juiz do Espírito Santo, não era nem um juiz do Rio de Janeiro, que foi abraçado por um grupo, né, de pastores, com esse discurso do tiro na cabecinha, da violência, da solução fácil dos problemas de segurança pública, que basta matar preto e pobre, que a segurança pública está resolvida, e a gente não sabe, a gente sabe que não é. A gente sabe que segurança pública começa com uma profunda revolução na educação desse país, uma profunda revolução de oportunidades de moradia digna, de transformação das comunidades,
de oportunidade, de salário, de aumento de massa salarial, de emprego. É isso que é o problema da violência, da segurança pública, né? Mas eles querem transformar a violência pública num problema de pobre, né? Que o pobre é o problema, que o negro é o problema, que a favela é o problema. É isso que eles querem vender, vender fácil. A gente acompanha isso desde o governo Moreira Franco, foi quando começou esta merda que a gente vive no Rio de Janeiro, a derrota do Darcy Ribeiro. Vocês são mais jovens, mas quem quer entender a desgraça que o Rio de Janeiro vive, essa desgraça passa por um nome, Moreira Franco, e a derrota de um projeto social chamado CIEP, que era um projeto revolucionário para o Estado do Rio de Janeiro, mas pelo Brasil. CIEP era uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, que se tivesse sido implementada naquele início dos anos 80 e espalhado para o Brasil. Hoje, nós possivelmente seríamos a terceira maior economia do mundo, seria Brasil, China, Estados Unidos, é o lugar que a gente tem que ocupar. Os Estados Unidos, pelo seu gigantismo econômico e população, a China, idem hoje pela sua população, pela organização do seu Estado, e o Brasil, não só pela sua população gigante, com o seu espaço territorial gigante, pela capacidade do povo, mas que, infelizmente, a gente tem uma elite que não permite que o povo partilhe das riquezas do país. Bom, a conclusão é que o Estado do Rio de Janeiro, passa por um processo político de alienação muito longo, que surge com a vitória do Moreira Franco, depois o Brizola volta, né? Mas depois da saída do Brizola, a gente nunca mais consegue. Aí vem Marcelo Alencar, vem Garotinho, que foram brizolistas, foram do PDT, mas eu fui brizolista, né? Eu comecei minha vida, ingressei na vida pública, na militância política, pelas mãos do trabalhismo, não tenho vergonha nenhuma disso. Eu tive muito aprendizado com Brizola, Darcy Ribeiro, Doutel de Andrade, Bocaiúva Cunha, né? Eu tive muito aprendizado com essas figuras do PDT. Eu tenho muito orgulho de ter pertencido a esse movimento trabalhista, ainda com todas as críticas que eu tenho, com o amadurecimento político. Essa visão que eu tenho, que a educação é a única ferramenta real que pode se transformar, não o Brasil, mas qualquer nação, a educação associada à cultura, obviamente. Mas para voltar do Cláudio Castro, a gente passou por um processo de despolitização. O Rio de Janeiro era o farol, né? Era o farol político desse país, deixou de ser a referência. A gente passou por uma sequência de abandono das bases da sociedade. O pior, o berço da milícia é o Rio de Janeiro, o berço desse neopentecostalismo, desses vendilhões do tempo, é o Rio de Janeiro, de Macedo, Silas. Então esses caras se criaram aqui. Então o Rio de Janeiro virou o berço dessas experiências fascistas que o Brasil vive. Que culminou, né, fracasso total, porque o nosso ex-governador, que acabou de ser o Cabral, que acabou de ser solto essa semana, que aí pode até virar um ponto, talvez, de um outro debate, o Cabral, a gente tem que falar, um grande gestor, ele foi um grande bandido, no sentido, ele assaltou de fato os cofres públicos do Rio de Janeiro. Tinha uma empresa, né? Uma empresa. Né? Sabia fazer e roubar. Eu não sou a favor da política rouba, mas faz. Sou radicalmente contra. Tem que fazer, governar para as pessoas, cuidar das pessoas e não roubar. E o Cabral fez isso. Mas essa decepção Cabral gerou uma despolitização que, infelizmente, eu costumo dizer assim, é estranho, né? Porque quando você quer protestar contra uma coisa, você vai para a rua, você quer alguma coisa melhor, né? Você não vai para frente de um restaurante que tem uma comida ruim protestar e, tem merda aqui, eu vou comer merda para protestar. Foi isso que o povo do Estado do Rio de Janeiro fez. O povo do Estado do Rio de Janeiro saiu de uma frustração gigante, com um Cabral que conseguiu reeleger Pezão, uma sequência de governadores, 5 governadores presos, o único ex-governador do Rio de Janeiro que não foi preso, Benedita da Silva, e aí a gente elege Witzel, despreparado administrativamente, corrupto, que obviamente botou um governador, um vice corrupto do esquemão, está cheio de problema, usou a máquina do Estado para se reeleger,
de forma absurda, está tudo denunciado aí pelo MP. Não sei se vai dar em nada, porque são as forças políticas que estão se movimentando. Eu espero que dê, porque esse escândalo da Fundação Leão 13, do CEPERJ, foram escândalos absurdos. Foram milhares de... Eu vou dar um exemplo aqui. O Marcelo tinha mais ou menos 900 pessoas contratadas para a campanha dele. Cláudio Castro tinha algo em torno de 30 mil. Que isso? Isso daí é oficial. Isso daí dá para entender que não dá para enfrentar a máquina. Não dá. Não dá. Fora esse movimento conservador neopentecostal. E quando eu digo, eu não gosto mais de usar isso, porque hoje eu tive a felicidade de encontrar centenas de pessoas neopentecostais, progressistas, militantes, qualificados, humanistas, libertários da verdadeiro Jesus. Então não quero mais generalizar, porque toda generalização é boa, mas quando eu digo desses vendilhões do tempo, que se juntaram aos milicianos, aos bandidos, que venderam comunidade. Fala assim, a milícia está associada ao tráfico, tanto que hoje tem a narcomilícia. Os candidatos, as comunidades são vendidas pelo tráfico. A própria comunidade onde eu fui nascido, Criado de Cavalcante, eu não pude militar, porque a comunidade lá foi vendida, eu fui ameaçado. Se eu denuncio as pessoas que estão lá me apoiando, elas são perseguidas, e não eram poucos. A gente teve uma votação de quase 500 votos lá, não é pouco, para alguém que nem pôde pisar no onde foi nascido e criado, que deu aula mais de uma década, aula, palestra, que militou quase 3 décadas, na verdade. Então são coisas muito sérias que o Cláudio Castro representa isso tudo de ruim, né, que a gente vive no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que era o farol de um pária, né, no Brasil, perde posição econômica a cada ano. Eu não sei também se tirar o Castro, eu acho que a gente teria que ter uma nova eleição para ter alguma esperança, e eu, pelo que eu ando no Rio de Janeiro, não vejo esperança hoje com a cabeça das pessoas hoje do Rio de Janeiro. Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro a eleição. Me preocupa muito. Eu acho que se a gente não assumir o papel, quando eu digo a gente, Marcelo, não é eu, você e Bruno, não. Sim, nós somos da base. Se essa cúpula política de esquerda, do Lula, não valorizar quadros como o Marcelo, como o Bruno, como o Marco, como outras centenas. A Aniele, maravilha, está lá em cima. Se essa galera senta lá na mesa e não faz um trabalho de base, vai só piorar. Temos que retornar para o trabalho de base. Tem, mas que dê estrutura para mim. Quando eu digo estrutura, não é dinheiro, dê atenção, que se volte para projetos que permitam a gente trabalhar. Porque a gente tem vida. A gente tem vida. A gente não pode só dar sangue, até porque esse grupo, hoje está todo mundo com 50 anos, está todo mundo muito cansado, com muito tesão, muita vontade, mas está todo mundo muito cansado. Então, se não tiver, infelizmente, não tem com esse papo, tem que vir de baixo, tem que vir de cima para baixo, porque eles estão com o poder na mão, tem o governo federal na mão, tem os ministérios na mão. Se ficar só, vamos melhorar o padrão de vida, melhorar o salário mínimo, melhorar... Estão fodidos. Não sobrevive 2 anos. Nesse governo, se sobreviver, não reelege o Lula e a gente vai continuar elegendo lixo aqui no Rio. Vide o fracasso que foi a campanha do Marcelo, ainda que tenha tido 2.800.000 votos, foi um fracasso, né? A gente perdeu e perdeu muito feio. A gente não perdeu qualquer coisa, a gente perdeu foi no primeiro turno, não é qualquer coisa não. Então a gente não adianta só unir a esquerda, tem que fazer um trabalho voltado para a base, e a gente tem 4 anos para isso, e 4 anos voam. E 2 para a eleição municipal, que os bolsominions, né, os fascistas virão com força, que é aqui que está sendo gerado, que foi gerado o ovo da serpente. Marquinhos, para a gente não perder a live, a gente vai precisar encerrar. Eu vou encerrar aqui, porque senão a gente vai perder, tá? A gente vai perder a live. Não seria melhor começar, a gente fazer outro dia? Então, deixa eu encerrar isso aqui, isso aqui, eu já chamo vocês de novo, tá? Aguenta aí.